Tamo Junto Cast! Isso mesmo, nem parece que a gente saiu, né? Mas olha, a gente tá aí mais uma vez com o objetivo, com o propósito de juntos nos aprofundarmos um pouco mais no conhecimento da palavra. Esse é o objetivo do Tamo Junto Cast. E cara, já de cara eu quero trazer aqui algumas coisas bem loucas pra gente parar e meditar, que eu acho que vale a pena refletir. No podcast anterior, a gente falou sobre o João Batista. Sim. João Batista, ele foi o cara que batizou Jesus. Sim. Quando Jesus é batizado, ele sai dali do batismo e vai pra onde? Para o deserto? Exato. E pra quem ouviu o podcast anterior, se você não ouviu, vai lá ouvir a Overdose de João Batista, que é o título do podcast. Nós falamos que João Batista, um pouquinho sobre a questão do batismo, né? Uhum. Que aonde mais existe batismo antes de João Batista? A gente vê que o próprio Paulo vai falar que a galera de Israel, quando passou pelo Mar Vermelho, foi batizada ali. Verdade. E quando eles passam pelo mar, pra onde eles vão depois do batismo? Para o deserto. Exatamente. Olha, o deserto de novo. De novo, tem De novo. Deserto. semelhanças. Não é só isso, tem outras semelhanças de Jesus. Na verdade, Jesus tem muita semelhança com Moisés. Uhum. Se a gente for parar pra analisar, ver a história ali, você vai ver que, tipo, Moisés, ele quando era criança, antes dele ir parar no meio dos egípcios, ele foi parar no meio da casa dos egípcios por quê? Porque o faraó queria matar os meninos de 2 anos para baixo. Exato. E Jesus passou por algo semelhante. Verdade, Herodes olha. mandou matar a criança Herodes de 2 também. anos pra baixo. E Jesus foi para onde? Pro Egito. E Moisés foi parar onde? Foi se tornar o príncipe do Do Egito. Egito. Rapaz, não é que é verdade? Depois disso, o Moisés... Ele vai pro mar, onde ele vai passa pro com o deserto. povo. Mas antes de ir com o povo, ele vai para onde? Ele passa no deserto também. Sim, mas isso aí são... É outras são... coisas. porque quando ele foge, ele vai pro deserto lá e ele vai aprender algumas coisas. É interessante parar pra analisar isso também. Que é quando ele tem um encontro com Deus, na sarça e tal. Mas antes disso, ele já estava lá no deserto um bom tempo. Sim, né? claro. Ele já tinha passado no Mas deserto. o fato é que Jesus, ele se batiza e vai pro deserto. O João Batista também vai pro deserto. Sim. Antes dele começar o ministério dele, na Bíblia fala que ele foi viver no deserto. Sim, ele vivia no deserto. Então, tá vendo? Uma boa parte do tempo de João Batista era retirado do deserto, até porque ele vem de uma ideia de essênios, né? É. Mas o ponto aqui é que Jesus, ele também vai para o deserto. E a gente já falou no podcast anterior que se você está esperando vida fácil depois que você se batiza, esquece, maninho. Não é esse o caminho. A sua missão está só começando e o que vem pela frente é provação. Dificuldade. Exatamente. O deserto, na Bíblia, quer dizer preparação para uma missão de Deus. Para você aprender quem você é e quem você não é, segundo o costume do povo daquela época. Olha, muito interessante. Então, se você está passando por uma aprovação, dê glória a Deus. Falar igual tô passando pela prova dando glória a Deus. É a música. Mas sem demora, vamos pro texto bíblico para a gente entender os detalhes desse momento louco aí, que está em Mateus, capítulo 4. Tem outros locais também, mas eu gosto mais da versão de Mateus. Inclusive, tem uma coisa bem interessante. Você já percebeu que na versão de Mateus as tentações são numa ordem, de Lucas é de outra forma? Ah, se percebi isso. E agora? Quem tá falando a verdade? Bom, aí eu buguei, que eu não sei. Não importa. Na verdade, provavelmente Mateus. O Mateus, né? Que ele é mais Porque o detalhista. Mateus... Não, porque o Mateus foi discípulo de Jesus. Ah, é verdade. O Lucas fez uma pesquisa a respeito de Jesus. O Lucas não mentiu na sua pesquisa, mas ele não necessariamente pode ter entendido a ordem certa das coisas. Mas Porque não faz diferença. Não Foi faz. 3 tentações e tá as 3 citadas. pronto, é isso que importa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi que Marcos e Lucas, eles colocam que Jesus foi para o deserto e por 40 dias foi tentado pelo diabo. Sim. Então quer dizer que não teve, acho que, então eu posso estar enganada, mas essas 3 tentações foram as mais fortes de Jesus? Ou ele foi tentado também por outras coisas? É porque ele tava lá, tipo, num processo de jejum e ele era incomodado de várias formas. Uhum. Quando chega no momento que ele tem fome, o diabo entra ali e aproveita aquele momento. Ah, então Que quer o texto dizer que diz, vamos pro texto. Vamos. Mateus 4, o verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uhum. Depois de jejuar, olha só, depois de jejuar 40 dias, E 40 noites. Ah, teve fome. pronto.
certo? Certo. O tentador aproximou-se dele e disse, olha o que ele fala. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que ele está falando se és filho de Deus? Porque ele está passando por um anjo de Deus. Sim, ok, ele está se passando por um anjo de Deus. Mas por que ele está falando se você é filho de Deus? Porque, voltando lá no batismo, quando João batiza Jesus, Pra você quem não sabe, tá um verso acima, basicamente. João, Mateus, capítulo 3, o verso é o verso 17. aquele Jesus, que é o verso 17, é? Isso, então uma voz do céu disse... Este é meu filho amado, de quem me agrado. O que a voz do céu disse? Que este é meu filho amado, de quem me agrado. Então uma voz do céu disse que ele era filho de Deus. Exatamente. E agora Satanás olha para ele e fala, se você é filho de Deus... Meio que querendo colocar a dúvida. Eu sou? Exato, mano. Eu sou o filho de Deus mesmo? Que eu tô aqui passando fome? E sabe que tinha toda uma lógica esse argumento dele? Porque se ele é um anjo de luz e ele tá tentando descobrir se ele é o filho de Deus, por que ele tá querendo saber se ele é o filho de Deus? Porque existia um anjo que tinha sido mandado embora do céu. Ah, é verdade. Que não era o filho de Deus. Então ele estava tentando fazer Jesus pensar, me prova que você não é o capeta. Resumindo, me prova que você não é eu, porque eu tô fingindo que eu não sou eu. Olha só, ele tava jogando poker face ali com Jesus. Então ele chegou. Tava jogando poker. Ele tava blefando. Olha que miserável, ele tava blefando. E olha só. E ele tava se passando. Me disse se você não é o que foi que caiu. Que eu ouvi dizer que caiu um anjo. Eu ouvi dizer. Em outras palavras, olha só, a audácia dele. E é doido porque a gente vê aqui que ele também tá jogando a questão da identidade. Sim. Lembra que a gente leu no deserto? É para o quê? Para preparação para uma missão de Deus. Para uma missão de Deus. E para aprender quem você é e quem não é. Exatamente. Jesus, ele estava ali fortalecendo sua identidade. Uma voz... Faz 40 dias. Imagina, 40 dias se passaram. Eu tô com fome. E a voz do céu disse, esse é meu filho amado. 40 dias passou, já não foi tipo ontem. Não foi 3 dias. A gente tá falando de 3 dias, 7 dias, 5 dias. É muito fácil, depois que você se batiza, fala, Jesus é meu capitão. É o que vem na minha cabeça. Mas tipo, tô com Jesus, sou formado em Jesus, é isso aí, beleza. Só que passa 40 dias ali. Como é que continua? Como é que tá a sua fé depois que você... Você que tá mais tempo aí, que você já batizou faz 10, 15, 20 anos. Você que tá aí, sei lá, há 5 anos, 3 anos, há um bom tempo. Será que você ainda acredita no poder que o Espírito trouxe para você? Na sua identidade. Na sua identidade, você ainda acredita que você é filho amado de Deus? Verdade. Tem outra. Se você é filho de Deus, por que você tá aqui passando fome? É o que mais ouço, né? Por que você tá aí? Sujo? Tá sujo, tá passando por dificuldade. Que coisa é essa? E entra em conflito com a teoria da prosperidade. Os filhos de Deus não passam necessidade. Não tem doenças. Não passa por dificuldade. Filho de Deus é 100%. É bênção 100%. Aí que tá. A gente foca muito nas bênçãos materiais, sendo que as espirituais são as mais importantes. E ali Jesus estava mostrando que as bênçãos materiais não era nada perto da bênção espiritual que ele recebeu de Deus. Que ele recebeu, né? Que estava já ali impresso nele já. Porque, querendo ou não, a identidade dele, ele só estava falando, não, eu sou filho de Deus, sim. Aí vem o verso que ele fala. Calma. Não posso? Se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Sim. Beleza. Qual é o tipo de tentação aqui? É o da comida. Comida. Da fome. Quando fala em comida e tentação, o que vem na sua cabeça? Do Jardim do Éden. Aqui é a tentação de Eva. Verdade. Nossa. É verdade, olha. Comida. É comida. Comida, tá vendo, gente? Comida. Sempre Se você comer isso aqui... olha como é que foi a tentação da Eva.
Deus disse que se você... Não, desculpa. O diabo fala para ela assim, que se você comer isso aqui, você vai ser como Deus. Só que Deus já tinha falado para Adão e Eva de que eles eram a sua imagem e semelhança. Satanás está fazendo a Eva duvidar do que Deus falou. Exatamente. E da identidade que eles eram. Jesus está passando pelo mesmo problema. A identidade, se você é filho de Deus, certo? E a outra questão que tem a ver com a alimentação, a comida, diferente que de Adão e Eva. Eva podia comer qualquer coisa, então ela não estava com fome naquela hora. Não estava. Foi só um desejo, né? Jesus aqui já está tipo morto de fome, porque são 40 dias, né? É só para ele dizer, só para mostrar que mesmo ele com fome, ele não comeu, não rendeu aos encantos, à tentação de Satanás. Não só isso. Porque poderia ter sido muito fácil. Ah, mas, né? Sim, mas aí continua. O ponto aqui que eu quero trazer para vocês entenderem e refletir é que Satanás tá tentando Jesus em relação à independência. Ah, é verdade, para não ser dependente de Deus. Exato. Você não precisa. Da palavra de Deus. Ele tá falando Você que... pode transformar em pães. Ele tava falando assim, você não precisa da palavra de Deus para você pegar e afirmar a sua identidade. Aí que entra uma coisa louca. Longe de Deus, ou quando a gente está longe da palavra de Deus, a gente perde a nossa identidade. Acreditando que estamos adquirindo uma nova identidade. Só que a nossa verdadeira identidade vem o quê? É estar seguindo a palavra de Deus. Exato. E aí a gente vai para a resposta de Jesus agora. Olha lá. A resposta de Jesus. Posso ler aqui? Pode. Então vamos lá. Aí Jesus, né? Obviamente ele iria responder. E disse. Jesus respondeu. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? De toda a palavra que ele fala, não importa o que você me falar. Se Deus falou que eu sou o filho dele, é porque eu sou o filho dele. Ele está falando ali da toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Deus falou, está falado. Muita gente vai falar aqui que a palavra que procede da boca de Deus aqui é a palavra escrita para a Bíblia. Que ele vai estar citando aquela coisa toda. Mas existem dois tipos de palavras no grego. Qual é? Existe o logos, Sim. que é a palavra escrita, e existe o rema, O rema? que é a palavra que sai da boca de Deus. Ah, e ali está escrito qual? O Rema. E tá bem claro no próprio texto. Ali tá dizendo. A palavra que procede da boca de Deus, rema. Rema. Certo? Que é aquilo que foi falado pela voz viva ou coisa dita por alguma voz de palavra. Ou seja, ele está citando, ele está dando um tapa na cara de Satanás. Assim, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas, olha, eu não preciso te provar isso, porque eu não preciso de alimento só para viver, mas para mim importa mais do que o alimento viver pelo que eu falo, porque a palavra que saiu da boca de Deus lá na hora que o céu se abriu falou: esse é meu filho amado. Aquilo foi suficiente para mim, eu não preciso provar para você. Exatamente. Não preciso mostrar-lhe nada. O que Deus falou já me basta. Então olha que doido, mano. Tipo... Bem... Não, o que importa é o que ele falou. E o que ele falou é: eu sou filho amado. É uma vez, abriu o céu, falou, é o suficiente. Pra mim tá bom, eu acredito. E é o que importa, porque saiu da boca dele, pra mim já é o suficiente. Sim. E sabe o que isso é interessante? Que essa palavra, esse verso aqui que ele cita, ele vem do verso lá de Deuteronômio 8, verso 3. Sim. Que é quando o pessoal, o Israel tá no deserto, e aí acontece lá sobre... Olha, eu vou ler o texto rapidinho aqui. Deuteronômio 8, verso 3. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, assim, se Deus quiser, ele me sustenta. Exatamente. Ele está trazendo também uma alusão a tipo, olha, o povo de Israel ficou no deserto e foi sustentado pelo Senhor. Se Deus quiser, ele me sustenta. Exatamente. Mas eu não vou usar meu poder para fazer isso. Claro, porque Jesus, ele não, ali estava... você vê que nos evangelhos todos, ele não utiliza
o poder dele para beneficiá-lo. Cara, eu acho da hora em Jesus é que ele é seguro da identidade dele, mano. Ele Sim. não precisa ficar provando que ele é crente pra falar que é crente, entendeu? Não. Tem muita gente que vive hoje querendo provar que é crente. Não acredita, tipo, sabe? Tipo, precisa que as pessoas vejam, olha como eu sou crente, o que eu tô fazendo. Jesus, ele não tá aqui, atrás de holofote aqui, de querer mostrar, olha, e ele podia. Mas ele fala, não, o suficiente é o que Deus falou e pronto. Sim, e o mais interessante é que a tentação é uma proposta assim pervertida do inimigo, né, no caso Satanás, para atender suas necessidades. Sim, necessidade dele. É, necessidade própria, sua própria necessidade. Tipo, para você, aí que entra o egoísmo. E é muito louco isso, né? Porque nenhum milagre que Jesus fez foi pra ele. É, então, aí que entra o egoísmo, pensar no eu e não no nós. Verdade, verdade. E é o momento que Eva é chamada, ó, para de pensar no eu, quer dizer, no nós, e pensa no, E pensa no eu. Se você comer dessa fruta, você vai ser Você conhecedor vai do ser bem e do condenado. mal. Então, ou seja, ali é uma forma pervertida. Ele estava pervertendo a questão de atender a necessidade dela, que ela queria ter o conhecimento. Muito doido, muito doido. Continuando, o verso 5 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse... De novo, né? É, se é os filhos de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Aqui, aparentemente, quando a gente olha esse texto, ele parece uma coisa tipo... Tanta coisa que ele podia fazer para tentar, por que ele fez isso, né? Né? Só que tem um detalhe. A parte mais alta, em algumas Bíblias também vai estar escrito exatamente assim, o pináculo do templo, foi onde ele levou Jesus e falou, salta daqui. Jesus está sendo convidado ali para cumprir uma profecia que existia entre o povo. Havia uma profecia que dizia que o Messias ele se colocaria no pináculo do templo, no lugar santíssimo, no telhado. Interessante. Então ele ia estar lá no pináculo do templo e ia saltar de lá. Ia dar um E rasante. aí ia chamar a atenção, a galera ia falar, esse é o Messias. Porque a profecia já dizia isso. É. Ali, em outras palavras, estava querendo falar: ah, tá, beleza, ok, você é o filho de Deus. Então, para a galera acreditar mesmo que você é, para dar início ao seu ministério, Começa aí. começa aí, pulando daí. Porque, né, a profecia, né, falava sobre isso. Ele poderia até ter, tipo, jogado... Na verdade, eu acho que foi mais por esse lado, assim, tipo... Olha, te trouxe aqui pro local da profecia. Pode iniciar teu ministério. É, Você tá preparado. meio que ele tava querendo dizer assim, olha, lança aí tua carreira. Vamos lá. Você tá preparado. Você tá preparado? Pode ficar à vontade. E Tá vendo como as tentações, tipo, parecia algo bom. Nossa, ele tá preocupado. Tô ajudando. Tá preocupado para eu iniciar meu ministério. Bora. Ele tá querendo só saber se eu realmente sou... É, se eu sou o filho de Deus, entendeu? Ele não acredita. Eu acredito. Mas eu tenho que provar. Então, mais uma vez aqui, ele tá querendo provar a questão da identidade, mas ao mesmo tempo meio que uma falsa preocupação para Jesus iniciar o seu ministério. Seria um ministério iniciado por um meio fantástico. Yeah. E o ministério de Cristo não era por meios fantásticos, por meio de... Exuberante, de glória e poder, glória e poder, de exaltação. Isso, de exaltação. Foi um ministério um pouco por outro lado, era um ministério de iniciar o reino de Deus. A gente vai falar mais sobre essa questão do reino para frente, vocês vão entender melhor, mas era uma coisa muito mais pessoa a pessoa do que um show pirotécnico, tá ligado? Sim, sim. E aqui Satanás ele tá Show tentando business. Jesus, tipo, num sentido de ser presunçoso. Sim, né? Não era tipo um reality show. Ele não queria um reality show, ele queria ali nos bastidores, contato direto, conexões com as pessoas. E não um show business ou um reality show onde você ali todo mundo iria contemplar. Uau, nossa, isso aí, Jesus, estamos juntos. Porque ali, então, seria, tipo, ele ganharia muitos seguidores, mas seria por interesse. Porque se o cara faz isso,
né? Já tinha muita gente por interesse, né? Já tinha, né? Mas... Quando ele começa o ministério ali, até os discípulos, muitos deles estão por interesse no início. Que eles queriam ganhar alguma coisa em cima, né? Sim. Enfim, e para você ver, então, que... Mas eu acho que o ponto aqui também é que, em relação a toda a trilha que Jesus iria fazer até as pessoas acreditarem que ele era o Messias, o diabo já está colocando ali um caminho até mais rápido. Um alternativo, um atalho. E, cara, mano, essa tentação é a tentação mais atual para os nossos dias hoje, mano. É os famosos atalhos. Não é só questão de atalho, é a velocidade, ser mais rápido, conquistar mais rápido. Hoje a galera, geral, você tá no TikTok, você tá no Instagram, você tá lá vendo alguma coisa, de repente aparece, cara, quer saber como é que você faz para não trabalhar mais e conquistar a sua independência rapidamente? E ganhar tantos reais, R$1.000 por mês? Cara, parece que tipo, as pessoas não querem mais passar pela jornada para se tornar pessoas de sucesso. Elas querem só chegar no sucesso. É o imediatismo, né, que fala. Aqui tá mexendo com o imediatismo. E olha que tem muita gente que vai clicar, que vai buscar fazer, que vai tentar e vai se frustrar, claro. Às vezes vai conseguir, vai dar resultado, depende muito do que é. Dedicação e enfim. Mas o ponto é que existe um caminho mais rápido e um caminho que é um pouco mais difícil. E a tendência é você buscar o mais rápido. E Jesus está aqui falando, eu vou pelo mais difícil. Sim, e ali ele estava querendo falar assim, não, tem que começar agora, imediatismo, né? A questão ali do imediatismo. Esperar o tempo de Deus, né? Para ele ser exaltado. Para ele ser exaltado. Só que daí Jesus dá ali no meio, fala assim. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Pronto. Ele falou assim, não põe à prova, não preciso te provar nada, cara. Em outras palavras, não preciso te provar nada, bro. Vamos. Andando, tipo, ele não queria provar nada. Não tinha que provar nada para ele. Falou assim, só o que Deus falou já me basta, não preciso te provar. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E pronto. Aí o diabo... Só que daí ele ainda não se deu por satisfeito. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Aqui foi algo ocioso, né? Aqui ele já abriu o jogo, né? Aqui ele já abriu o jogo. Eu sou o diabo mesmo, você já sabe qual é a parada. E é isso, se você quiser ter um caminho mais rápido ainda, que eu te dou tudo. Tudo é só você pegar e me adorar. Em outras palavras, você não precisa passar pelo todo o sofrimento que vai passar, você já pode ter tudo que você quiser, tudo isso daqui será seu, mas desde que me adore. Em outras palavras, tipo, a sua missão é a cruz, mas podemos fazer diferente. Podemos fazer diferente. Ele mudou a proposta. Eu posso te dar tudo isso aqui e... de novo, é a ideia do caminho mais curto, mais uma vez, né? E só que aqui ele trabalha sobre a questão do poder, né? Da questão de dar o poder a ele, daquele sentimento de, eu tenho o poder, tudo será meu, tudo... Sendo que Jesus já era filho de Deus, então tecnicamente tudo era dele. Não só a questão do poder, como a questão da idolatria também. Da idolatria. Que está sendo trazida aqui, que é tipo, não a Deus, mas a mim. Exatamente. Se você me adorar. Satanás queria que ele fosse adorado, né? E aí a gente sabe que ele não passa por... Mas por que é interessante perceber esses detalhes aqui? A independência, a presunção, a idolatria, ou seja, perceber essas tentações. Porque as tentações que Jesus passou, ele passou e não caiu. Não caiu, presta atenção nisso. A gente vê lá, continua lendo o texto, fala, Jesus disse, retira Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então já foi embora e os anjos vieram e serviram, mostrando que ele estava com fome mesmo. Estava muito com fome. Mas ele passou. Sim, claro. Ele passou pelas tentações. E ali, essa última é interessante, que o Satanás, ele promete sucesso. Só que o sucesso de Jesus era a cruz. Então ele estava ali, não, eu vou cumprir minha missão, sim. Porque o meu sucesso é morrer na cruz. Ele não tinha outro caminho. Se ele quisesse salvar a humanidade, seria isso. Ele teria que morrer.
Só que o outro ponto ele também teria que passar por essa tentação, porque assim como Adão e Eva passou e não passou, né? Passou, mas não passou. Claro. Jesus passou, mas passou. É. Nossa, ficou muito passou. Ficou muito né? passou. Mas é exatamente isso. Enfim, Adão e Eva enfrentaram Isso. as tentações e não passaram. E Jesus, ele passou foram pela aprovados. tentação E Jesus foi conseguiu aprovado. enfrentar. É. Ai, calma. Tô tentando não deixar redundante. Mas não é exatamente isso, velho. Ele enfrentou as tentações e foi aprovado. Pronto. Sim, e aí isso mostra o quê? Primeiro, mas ele é Deus. Ele passou porque ele é Deus encarnado que veio e tal. Cara, você precisa entender uma coisa aqui. Jesus estava aqui nessa terra com um corpo corruptível, com todas as tendências para o pecado. Humanos, Todas. né? Que ele vem no corpo Todas, humano. exatamente. E o mais louco disso tudo que ele, ao fazer essa missão e descer aqui e se passar, né? No caso, se tornar humano, é que ele iria ficar com o corpo humano pro resto da vida. Então, Jesus, ele tem o corpo humano até o dia de hoje. Sim, mas o ponto que eu quero trazer aqui é o fato da gente entender de que Jesus passou por tudo isso como homem, certo? Sim. E se ele passou por tudo isso como homem, ele está querendo dizer pra gente também, por isso que isso está escrito na Bíblia, de que é possível vencer as tentações. A da gula, da questão do prazer, de você olhar e querer e desejar e tal. É possível. E eu digo isso aqui, não falando pra vocês, nossa, olha, eu sou perfeito e eu consigo. É difícil. Eu sei como é você olhar pra uma coisa, desejar e você falar, não vou. Não vou. Exatamente. Não é uma coisa fácil. Não é mesmo? Mas é possível. É possível você viver nesse mundo e fazer o que é do agrado do Pai, sem que você, no processo disso, sinta orgulho de querer achar de que você é a última bolacha do pacote e é o bom. Não estou falando que você não tem que reconhecer aquilo que você é bom. Você deve. Porque Deus te deu esse talento. Mas, às vezes, para você disso se tornar alguém que se acha, é um ponto. E você tem que tomar cuidado, porque isso é pecado. Sabe por quê? Porque se você se acha, então não existe glória de Deus na sua vida. Porque é toda glória para você. Verdade, aí que entra aqui na tentação ali que Satanás queria que Jesus se gloriasse, da exaltação do seu próprio eu. Sim. Que é a parte ali na questão que ele tá lá em cima do templo, lá do pináculo do templo. Sim, sim. Ali era você acreditar a glória para si. Sim. E a outra coisa que também a gente passe muito é a idolatria. Existem outros deuses que estão a nosso dispor nos dias que a gente vive hoje e que é possível você não ceder a eles. Aqui Jesus está sendo tentado na idolatria de se ajoelhar ao próprio capeta, ao diabo, ao tentador ali, para dali para frente ele ter uma vida fácil. Mas nós também no nosso dia a dia temos vários ídolos que nós temos que enfrentar. Séries, animes, jogos. Sim. Celular. Um monte de ídolos. E é possível você também conseguir não ser um adorador desse ídolo. Eu não estou dizendo aqui de que você não vai ver mais filme, você não vai assistir mais série, não é isso. Mas aonde está o seu coração em relação a tudo isso? Entende? Então esses são pontos que a gente olha quando ele presta atenção de Jesus, fala que Jesus ele era divino e tal, e ele passou por isso, mas eu não vem com essa não. Que ele estava na mesma, ele igualou o jogo. Exato, para mostrar de que é possível. Mas sabe o que Jesus fez para poder se tornar possível? Tinha um segredo. E esse sim é um segredo importante. Tudo que Jesus falou, e eu não preciso dizer que quando ele falou a palavra que sai da boca de Deus, aqui ele está falando da Bíblia, porque não ele está falando da palavra que falou o nome dele, mas tudo que ele falou foi usando a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que a hoje também tentação foi enfrentada com isso. Sim. São textos da Bíblia que ele cita que ele foi citado. Pro diabo. Exatamente. Então, se eu tenho contato com a palavra de Deus, eu tenho mais força para resistir às tentações. Então, eis o segredo para vencer as tentações. Contato com a palavra de Deus. Estar ligado à palavra de Deus. E eu acho que esse é o grande ponto para que a gente possa refletir e fechar aqui esse podcast. Será que eu
estou tendo esse contato com a palavra de Deus. Ao ser tentado, vem um texto ao meu coração, como Jesus teve naquele momento, ou eu simplesmente cedo e falo, que eu sou pecador mesmo e pronto. Sim, você é pecador. E não é fácil, eu volto a dizer, mas existe como você fazer se você não fizer sozinho. Jesus não fez sozinho. Esse que é o ponto. E ele podia fazer sozinho. Poderia. Mas ele resolveu mostrar como humano vence as tentações aqui na Terra. E ele vence junto com o Espírito Santo. Ele vence junto com a palavra de Deus. E é assim que a gente enfrenta as tentações aqui. Então, boa prática nessa batalha que não acabou ainda. E todos os dias você terá tentações em diversos pontos da sua vida. No sentido de físico, de carnal, de você querer tocar, pegar, visualizar, fazer, sentir, provar. No sentido de você se achar porque está indo muito bem. E no sentido de você adorar outros deuses. Foque bem nisso, porque isso é a tentação que passa, na maioria das vezes, por todos nós. E Jesus foi vitorioso para que você também pudesse ser. É isso aí. Beleza? Beleza? Então, vamos nos conectar mais com a palavra de Deus e manter aí a fé e a chama do Espírito Santo aceso em nossos corações. Exatamente. E qual vai ser a senha de hoje? A senha de hoje? Eu pensei palavra. Palavra? Yeah. Então vamos colocar aqui, não foi logos, mas foi rema. Rema. Escreve rema nos comentários. É verdade. Ninguém vai entender. Mas quem chegou até aqui vai. E para você que está ouvindo a primeira vez, todos que escreverem no nosso podcast a palavra-chave, no final do semestre, nós iremos fazer um sorteio e essa pessoa irá concorrer a um brinde. Beleza? Deus abençoe vocês. A gente sempre está por aqui, junto com você nessa jornada. E terminamos dizendo #Tamo Junto no Céu.